Tá, enfim, né? Vamos nessa. Vamos ver aqui. Tá. Ei você, se liga nisso aqui. Eu comprei um gato. Ok, um gato interessante, definitivamente. Tá, eu sei que pode ser meio difícil de perceber, mas isso não é um gato. Quer dizer, isso era um gato. Carne de gato. Ah, que seja. Ok. O importante aqui é, se você não sabe que bichinho é esse, então, querido espectador, Não sei, amigão. pra você que não me conhece, eu me chamo Zedin e me permita te apresentar uma série de vídeos assustadores, com relatos de criaturas absurdas e em um mundo tão parecido com o nosso, mas ao mesmo tempo tão diferente. Esse é o mundo de Vita Carnes. O mundo nessa história é igual e funciona exatamente igual ao nosso, em relação à vida, natureza e Ok. evolução. Mas em 1931 houve uma reviravolta. Uma nova forma de vida surgiu do nada, colocando em dúvida tudo que a humanidade já eu viu. sei que, tipo assim, pelo que eu vi de Vita Carnes, que eu vi pouquinho, aparentemente tem alguns alienígenas ou alguma coisa parecida assim, que simplesmente invadiu o bagulho. Invadiu a Terra. Falaram assim, caguei, tamo aí. E apareceram aqui, tá ligado? Tô certo ou eu tô errado, gente? É isso que eu vi, né? São essas criaturinhas aqui. Essas lindas criaturas. Não são aliens, por incrível que pareça. Ok, vamos descobrir o que é então, né? Estudados sobre processos evolutivos e ciclos da natureza. Essas novas criaturas são feitas de músculos, ossos e órgãos, tornando a aparência da maioria delas algo similar de um animal sem pele. Eles se Peraí, alimentam mas como que isso aqui... Não, esquece. Eu ia falar, como que isso aqui tem músculo, mas... bom, sei lá. Enfim, né? em Porque pele. são Eles se carrapato, alimentam realmente de matéria parece. orgânica, sendo a maioria das vezes cadáveres de outros animais. Foco nesse outros animais, porque eles não se alimentam de criaturas da mesma espécie. E por sinal, por conta dessas características, o nome escolhido para esse grupo foi Vita Carnes. Mas você deve estar se perguntando, Vita Carnes. como que algo assim surge do nada no mundo inteiro? Você não tá sozinho nessa. É a minha Muitas pergunta, pessoas exatamente. questionaram a origem desses seres. Alguns acreditavam que eram alienígenas, já outros que eram demônios. E mesmo após muita pesquisa, essa pergunta continua sem resposta. Por mais que fosse difícil se adaptar a algo tão novo surgindo tão de Simplesmente sem repente, resposta, a humanidade beleza. teria que dar seu jeito, porque essas novas criaturas vieram para ficar. Então foi criado o Instituto Nacional de Pesquisa Carne Viva, onde seu trabalho era estudar essas novas criaturas e National ensinar para a Living população do Meat que elas são Research. capazes. Para isso, foi criada uma série de vídeos lotado dessas Ok. informações, e obviamente, daremos uma olhada neles. Vamos começar do início. Vamos a Vita nessa. Carnes não aparece em qualquer lugar. Para ela surgir, é necessário haver uma abundância de Crawl. Isso é a nossa primeira criatura. Crawl. Em questão de aparência, ela lembra uma espécie de planta misturada com intestino humano. Por mais que o desenho possa fazer você imaginar que isso pareça com galhos ou raízes de madeira, na O que eu pensei... Ok. O que é isso aqui? O que eu pensei era que exatamente era um galho, algum bagulho assim. Só que pelo que dá pra ver, não parece ser muito isso aqui, não. verdade, ele possui uma cor avermelhada e seu interior possui veias, artérias e outros vasos que têm função similar, com o propósito de transportar nutrientes absorvidos do seu redor. Por mais que eu tentei evitar essa comparação, o Crawl realmente é bem parecido com uma planta. Da mesma forma que uma, ele absorve água ao seu redor e possui uma espécie de fotossíntese, mas com um adicional que ele também Nossa, consegue absorver matéria fotossíntese. orgânica. O Crawl pode ser encontrado Esses em bichos qualquer são lugar do mundo e eu avançados. tenho certeza que você não deve estar achando tão interessante esbarrar nessa árvore que saiu diretamente do inferno. Mas na verdade ela é ótima. Por mais que ela apareça em quantidade e consuma muitos dos recursos da área, essa coisa não dura muito tempo. E quando ela morre, os seus restos ajudam as outras plantas a crescer. Isso aumenta a quantidade de animais herbívoros e por conta disso também atrai carnívoros. Inclusive, os animais carnívoros também conseguem se alimentar do próprio Crawl. Uma vez que começa a surgir tantos animais, falando da forma mais direta possível, eles cagam e o Crawl absorve as suas fezes e volta à vida, virando um ciclo. Meu Deus do céu. Que ciclo incrível, né? Planta, vida, animal evoluído, bosta, Vita Carnes, planta. É um processo incrível. É claro que os humanos também Bacana. tiram proveito disso. Eles cultivam o Crawl e utilizam ele como fertilizante e até mesmo como comida. O quê? Não acredita em mim? Para você que acabou de conseguir o seu Crawl fresquinho, vou ensinar como usar ele em uma receita de macarrão que fica maravilhoso. Para essa receita você precisa de macarrão, Crawl coletado recentemente. Lembrando que quanto mais recente, melhor. Queijo, alho, pimenta, um monte de mato e o tempero especial, Flavor Enhancer, que traduz para aperfeiçoador de sabor. Enhancer. É um produto que parece duvidoso, mas te garanto que não mata. Já vou falar pra vocês que a parte mais difícil dessa receita é o corte. Então tenha bastante paciência enquanto você corta essa coisa que mais parece um intestino humano. Cara. Tá bom?
Já deu? Eu espero que você não esteja assistindo isso enquanto almoça. Eu sei que até aqui tudo Graças isso a parece Deus, mais não. uma aula de biologia Ainda do que não, uma né? história de terror. Mas existe um detalhe no crawl que torna tudo muito mais assustador. Às vezes, processo é de alto surge nível. algo parecido com um tumor em um de Demais. seus galhos. Após um tempo, esse Ok. tumor irá se soltar do crawl e irá se tornar uma criatura muito perigosa, assustadora e... Ah, é só você. Isso aí é um trimming. Nossa. Eles são pequenos e por conta da forma que agem... Pô, esse bichinho não é tão e- feio, mano. De verdade, qual é? O que vocês acham? Você acha que esse bichinho é fofo ou que ele é paia? Eu acho ele um pouco dos dois. 50-50, entendeu? Tipo, um pouco bonitinho, um pouco feio. Não sei. Eu acho os olhinhos dele meio da hora, pô. Tipo, olha o olhinho dele. Ele tá, tipo... Tá com o olho fechado. Nariguinha. Olha a boca dele. Ele tá, tipo, dando um sorrisinho. Eu acho ele um pouquinho fofinho, mano. Não vou mentir pra vocês. Estão falando fofo, feio. Ah, sei lá, mano. Cada um tem a sua opinião sobre ele. Mas eu vi mais fofo no chat do que feio. Ah, é só você. Isso aí é um trimming. Eles são pequenos e por conta da Nojento, que forma que isso? agem, as pessoas apelidaram de guaxinins de pele vermelha. A aparência deles varia bastante, Ok. a um ponto que é muito difícil achar um exatamente igual ao outro. Apesar disso, todos compartilham algumas características. Eles possuem no máximo 20 centímetros e sua dieta se resume a qualquer coisa que apodreceu. Por mais que ele pareça um monstro assustador, na verdade Ok. Eu retiro um pouco o que eu disse. Não é tão bonito assim, não. Um pouquinho feio. ele é bem covarde e não consegue machucar ninguém. A um ponto que se você esbarrar em um, ele vai apenas Horrendo, gritar e fugir. realmente. Esse tipo de comportamento definitivamente não transiciona bem pra viver na natureza. E por conta disso, ele acaba virando comida de literalmente qualquer coisa. Mas que para a triste. população desses bichinhos não ser dizimada, os crawls produzem uma quantidade gigantesca deles. A um ponto que os streamers acabaram até mesmo sendo considerados uma peste para os humanos. Ou melhor, para alguns humanos. Porque muitas pessoas O que é isso? Por que esse bicho tá em um sofá? Um tipo de sofá. Que é isso? começaram a adotar eles. Foi até mesmo criado guias para os Adotar? humanos aprenderem a cuidar desses Meu bichinhos. Olha só. Deus! Pessoas Ok. Eu retiro completamente o que eu disse. começaram a adotar eles. Foi até bosta. mesmo criado guias É essa. Meu Deus. para os humanos aprenderem a cuidar desses bichinhos. Olha só que bonitinho. O nome dela é Angélica. Olha que Bonitinho! Angélica! Desculpa, Angélica, você... Nossa, olha esse bicho, cara. som fofo ela faz enquanto toma Não. banho. Me mata. Normalmente, Pelo eu amor diria de que onde Deus. existe morte, existe vida carnes. Mas Aí essa você outra criatura desmente leva isso a outro nível. completamente. As meat snakes são criaturas de carne com aparência de cobra. Quando elas se separam do crawl e nascem, seu tamanho não é nada demais. Só que isso pode mudar bem rápido dependendo do ambiente que ela está. Por exemplo, dá uma olhada Ok. nessa aqui. Ela cresceu tanto que ficou entalada em um túnel. Pobrezinha. O que é que... O que aconteceu aqui? As meat snakes conseguem se alimentar Pelo de amor de qualquer coisa Deus. morta, e diferente dos trimmings, elas devoram tudo, inclusive Que os ossos. isso? A um ponto que a sua aparência muda dependendo de quais ossos ela consumiu, mas certamente Ah, ok. Tem uns que tem chifre, tem uns que não tem. a parte mais assustadora é que seu tamanho também aumenta quanto mais ela consome. Então é bem não. fácil encontrar espécimes enormes em Isso é áreas de ruim. desastres naturais, guerra. Eu não vou nem falar nada, né? Isso aqui é... Ó. Só vou dizer uma coisa. Isso aqui... E pragas. Ah, antes que eu esqueça, sabia que a Falou meat isso. snake consegue se reproduzir? Uma vez que ela cresce bastante, o seu corpo se divide em dois, e assim surge um novo ser. Ah, as maravilhas da Ok, natureza. né? Você deve estar se perguntando como os humanos Meu dividem Deus. o mesmo lugar com um bicho desses. Na verdade, ele é um dos mais inofensivos dos vita-carnes. Por mais intimidador que ela Esse bicho é inofensivo. Esse bicho é inofensivo. Ok, né? Tô assistindo isso almoçando. Boa sorte pra você. Boa sorte pra você. mesmo lugar com um bicho desses? Na verdade, ele é um dos mais inofensivos dos vita-carnes. Por mais intimidador que ela pareça, na verdade, Pelo amor de a Deus. meat snake não é agressiva. Ela não liga pra outros animais ao seu redor e o máximo que ela pode fazer é agir de forma defensiva enquanto come. Por conta disso, muitos Nossa. humanos domesticaram elas pra ter uma forma de desaparecer com corpos de humanos que faleceram e outros animais mortos. Assim, evitando ok. poluir e ocupar espaço. A esse ponto, talvez você esteja Vocês viram? Isso aí é bom. Isso aí é bacana. Ó, tipo assim, dá pra evitar poluição, dá pra ajudar o meio ambiente, pô. Com isso aí. É genial. questionando qual o perigo desses animais novos. Irei Afinal, os vomitar. humanos conseguem viver bem junto foi deles mal. e até tirar proveito disso. Mas o problema vem agora. Enquanto o humano usa os crawl, trimmings e as meat snakes,
O mímico usa os humanos. Quando Peraí. usa os e até tirar proveito disso. Mas o problema vem agora. Enquanto o humano usa os Crawl, Trimmings e as Meat Snakes, o mímico usa os humanos. Quando um mímico nasce, ele não parece tão diferente de um Não tem Trimming, apesar de ser visivelmente mais magro. Meu Nesse Deus. estágio da vida, ele se alimenta de animais pequenos, mas conforme ele cresce, a lista de criaturas que ele caça também aumenta, conseguindo ir atrás de animais cada vez maiores. Ok. Assim, uma vez que ele atinge certo estágio de crescimento, acontece um processo de metamorfose e o mímico assume sua forma mais conhecida. Sua nova forma é bem Meu similar Deus. de um humano sem pele. As diferenças principais são o tamanho dos seus membros, como dedos e braços longos, Ok, olhos não é que um parecem homem saltar tão para bonito. fora do rosto, e a sua estrutura facial, que por pura coincidência, faz ele parecer que tem constantemente um sorriso no rosto. Só digo Apenas isso. a sua descrição já é assustadora. No entanto, o maior problema dessa criatura é a sua nova dieta obtida após sua metamorfose. Nesse estágio, os mímicos se alimentam apenas de humanos. Mímicos são bem Apenas de humanos. Não tem ninguém salvo, não, rapaziada. Ninguém tá salvo. cautelosos durante sua caçada e utilizam várias Nossa. táticas diferentes para surpreender seu alvo, muitas vezes se escondendo dentro de móveis e usando roupas para se passar como humanos. Esse Os mímico é mímicos conseguem fofo contorcer como? bem o seu corpo, a um ponto que são capazes de se esconder em espaços pequenos, desde um guarda-roupa e até dentro de um sofá. Esse controle corporal não é usado apenas para diminuir o espaço que ocupa, mas também para expandir e intimidar. Quanto às roupas, os mímicos as utilizam com o intuito de esconder sua falta de pele e seus membros Cara. maiores. Porém, normalmente basta uma encarada em seu rosto e fica bem fácil de saber que isso Acho que dá pra perceber claramente que não é um humano, né? não é humano. Entretanto, quanto mais o mímico consome, mais ele passa a parecer com um humano de verdade. E assim, não. as coisas começam a ficar complicadas. Cara, isso é Dependendo dessa assustador. Isso é transformação, realmente olhar assustador. para o rosto ainda pode ser de grande ajuda. Mas em situações que o rosto não aparece ou é difícil de ver, você ainda pode distinguir a criatura observando atentamente seus dedos da mão e a forma em que ele anda. Mesmo se parecendo mais com um humano, ele ainda possui dedos extremamente compridos. E por conta da forma que suas pernas são, ele anda de forma irregular. Mesmo com todas essas informações, você ainda acabou ficando encurralado por um mímico? Não se preocupe, que também existem instruções em como lidar com essa situação. Mímicos Ok, não ok, atacam ok. se detectar perigo, então abra os braços e grite bem alto para intimidá-los. Caso esteja armado, coloque a cabeça ou as pernas dele para imobilizá-lo. ok. Se por sorte você encontrou um mímico e ele não te viu, ligue para as autoridades e fique fora da visão da criatura. Não é recomendado tentar fugir Mímico porque mais isso lindo pode que eu. facilmente alertá-lo. Mas é claro que se você acabar sendo descoberto, corra. E corra o mais rápido possível. Para sair da sua mira, tente ir em algum lugar onde Esse o bicho mímico deve não ser consegue te bem ver. rápido, Se mano. esconda e faça o mínimo de barulho possível enquanto você aguarda ajuda. É muito interessante todas essas dicas, mas o mímico é bem inteligente. É muito mais possível que alguém que está sendo perseguido por um nem perceba sua presença, seguindo seu dia como se nada de errado tivesse acontecido, Nossa. apenas para morrer durante o sono. Enquanto eu fazia o Meu roteiro do Deus. vídeo, eu notei uma coisa meio estranha. Existem 2 vídeos que possuem instruções sobre como lidar com os mímicos. Existe o vídeo que tem no documentário e um vídeo separado com as instruções. Mas o que mais me chamou a atenção é que as dicas que um dá são exatamente opostas ao do outro. Enquanto um fala para fugir, outro fala para se esconder em silêncio. Se encurralado, um diz que você deve assumir Como uma assim? posição fetal e o outro fala para intimidar. Por último, e mais curioso, um insiste que não é efetivo bater ou atirar em um mímico, enquanto o Tá suspeito isso aí, mano. Eu acho que esse vídeo de segurança deve ter sido feito por um mímico. Falando assim, não, não bate nos mímicos não, eles são de boa. Eu acho que, né? outro afirma que é, e ainda fala pra focar a cabeça e as pernas. Eu procurei bastante e eu não consegui achar se isso era algo proposital da websérie ou se foi uma mudança feita pelo autor. Ainda mais que um vídeo tem 9 meses Eu acho e que o é outro tem proposital. apenas 3. Ainda existe mais uma forma em que o mímico pode alcançar. Caso ele devore muitos humanos, ele Que se isso? torna um mímico ancião. Nesse estágio final, Mímico ele deixa de ter ancião? uma aparência humana e passa a ter esse corpo escuro junto dessa face branca. Seu Nossa. corpo agora é muito mais resistente, flexível e tem um grande aumento à sua mobilidade. Seus dentes vão para o final da sua boca e para Real o início da ou garganta. fake? E isso faz com que o sorriso que ele mostra constantemente pareça um sorriso banguela. E acredite em mim, isso pode ser bastante assustador. Ainda mais de noite, te olhando pela janela da sua casa. Meu E essa criatura Deus do céu. Isso Peraí, pode ser- não, deixa eu... O janela que vocês acham? O que vocês fariam se vocês estivessem ali de boa, dormindo? Vocês acordam ali 3 da manhã. Vão pegar uma comida. Deu aquela fome de madrugada, sabe como que é, né? Vocês se deparam com essa coisa na janela. O que vocês fazem? O cara falou
Eu macetava. Ela da sua casa. E essa Nossa. criatura é o maior predador da humanidade. A próxima criatura da lista é... Eu me escondo. pausa comercial. Eu corria. Quem escreve isso no roteiro? Como eu ia dizendo, a próxima criatura da lista é o Harvester. Por mais que não seja algo que caça diretamente os humanos, confia em mim que ele pode causar muitos problemas. Quando o Crawl cresce de uma forma bem única, ele se torna um Harvester. Em casos raros, um tumor irá surgir em um de seus galhos e irá crescer a um tamanho Saiu no gigantesco soco, comparado né? com o resto. Utilizando a energia providenciada pelo Crawl, o Harvester cria gavinhas que se espalham por debaixo da terra, e no centro surge esse bulbo. Por mais que essa massa de carne pareça perigosa, Mano, que na é verdade, ela só está ali para indicar o perigo, porque o problema real são as gavinhas escondidas. Um Harvester possui 2 tipos de gavinha. O primeiro deles fica próximo à superfície e possui espinhos venenosos. Ao atravessar a pele, os espinhos da esquerda soltam um veneno que causa paralisia, enquanto os da direita injetam um anticoagulante que vai fazer qualquer um afetado por ele sangrar até a morte. Eu só queria acrescentar que essas gavinhas escondidas podem medir até 150 metros, então quando alguém vira o bulbo, 150 talvez já seja tarde metros. demais. Só pra fechar o caixão, não existe cura para esse veneno. Então uma vez que é afetado por eles, já era. Como exemplo, escuta esse moleque que foi envenenado. O som dele gritando é um pouco alto, mas eu acho que passa muito bem a sensação de ser envenenado por um Harvester. Só pra caso alguém ainda não tenha percebido o quão doloroso pode ser isso. Eu não duvido que... Meu Deus. Ai, cara. Por mais que acidentes possam acontecer, Agoniante. o foco do Harvester não é Agoniante. necessariamente humanos, mas sim qualquer animal grande. Quando um animal grande entra na área do Harvester, acontece o processo que eu falei, e o sangue que foi derramado da vítima é absorvido pelo segundo tipo de gavinha que essa coisa possui. Logo depois, a carcaça é lentamente absorvida para debaixo da terra, sendo Nossa. consumida deixando apenas ossos para trás. O sangue e a carne se bizarro. tornam energia para o Harvester, e com isso ele consegue realizar mais ataques. Quanto aos ossos, eventualmente eles se decompõem, deixando o solo Meu rico e Deus. assim ajudando a crescer plantas na área. Para realizar um desses ataques é necessário muita energia, então o Harvester foca apenas em animais grandes para valer a pena essa troca. Por conta disso, muitos animais pequenos vivem próximos dele, já que possíveis predadores morreriam instantaneamente ao tentar invadir seu lar. Host of... Pô, isso aqui é simplesmente muito bem feita, essa série da Vita Carnes, cara. É tipo assim, completamente bem feita. Tem, tipo, toda uma explicação pra tudo, tá ligado? Tipo assim, eu tô achando muito bom, Novo trauma desbloqueado, medo de floresta das entidades que vivem nela. É, esses bichos aqui definitivamente... Influence, que traduzindo bem ao pé da letra, se torna anfitrião de influência. Essa é a nossa próxima criatura. Apelidado apenas de Host, essa criatura parece um Deus. humano que, ao invés de pernas, possui algo de aparência e funcionalidade Cara, similar tem a raízes no lugar de do pé. pele, É, ele isso possui mesmo. apenas tecido muscular, fibras e tendões. Por fim, no lugar de um rosto, ele possui apenas uma superfície lisa, com um buraco ligado ao pescoço para poder se alimentar. Até o momento, ele é uma das criaturas mais raras da lista, o que na verdade é algo ótimo, já que da mesma forma que o mímico, ele se alimenta de humanos. Ele possui uma não. habilidade única onde ele consegue soltar esporos do seu corpo no ar, tais esporos que podem ser carregados por quilômetros por conta do vento. Caso alguém acabe Esporos. inalando eles, passará por uma série de sintomas: cansaço, movimentos lerdos, dormência e falta de coordenação. Em um estágio mais avançado de infecção, esses sintomas mudam para tontura, enxaqueca, fala debilitada e tremedeira. No último estágio, a vítima irá perder totalmente o controle do corpo e começará a andar em direção ao host. Ao se aproximar dele, ela ficará de joelhos, expondo seus órgãos vitais e permitirá que a criatura os remova para se alimentar. O lado bom de tudo isso é que a infecção do host tem cura, fora que se a vítima não conseguir chegar nele dentro de Pelo 36 menos. horas, o efeito dos esporos acaba. Então dá pra lidar de boa com isso se perceberem os sintomas. A sétima e última criatura Pelo da menos lista tem uma cura, é talvez o maior sinal de que os humanos realmente não entendem o que é vida ficaria carnes. doido, eu O também. Monolith, ou monólito na tradução, é uma criatura nova que surgiu em 1972. Ele Meu possui Deus. 120 metros e existem apenas 7 deles. 120 metros. 120 metros. Todos ficam nessa posição circular em um local que Meu foi censurado Deus. durante o vídeo. Mas na hora da censura dá pra ver um Ok. ponto marcado ali no mapa. Então, com um pouco de pesquisa, aparentemente os 7 estão localizados na Baía Hudson, que a princípio, vendo o mapa, não existe nada lá. Mas no vídeo separado do Harvester, aparece a imagem de um mapa e nele é possível ver que existe uma ilha lá. Atualmente, eles aparentam ser pacíficos, que da hora. mas já houve casos no passado onde eles atacaram Cara, que bicho bizarro. Isso aqui geralmente me deixa um pouco desconfortável. Porque, tipo assim, não é como se eu tivesse, mas... É megalofobia, eu não sei. É um bagulho, tipo assim, medo de, tipo, coisa gigante, tá ligado? Tipo assim... Eu acho isso bem bizonho, na minha opinião. Tipo, esses bichos gigantes, assim, que é tão grande que começa a aparecer uma névoa em cima, tá ligado? Tipo... Sei lá, eu acho isso muito bizarro. Isso aqui, especificamente, me dá um sustinho, assim.
Não um sustinho, mas um desconforto, tá ligado? Uma equipe de pesquisadores. O exército tentou combatê-los, mas eles Megalofobia emitiram uma é o nome, espécie de valeu. pulso eletromagnético que desativou todos os seus veículos e impediu a investida. Houve até uma tentativa de lidar com eles utilizando explosivos, e por mais que isso tenha causado um dano a eles, não durou muito, porque eles se regeneraram, como eu havia dito. No momento, eles estão pacíficos, mas a humanidade sempre terá que se preocupar com essas 7 entidades sobrenaturais. Se você acha que ninguém o sabe monólito sobre. estava saindo muito dessa linha Ninguém de sabe nada evolução sobre. e indo diretamente para o horror cósmico, ainda tem mais uma isso que eu pensei. coisa. Eu tinha dito que o monólito era a última das 7 criaturas, mas de acordo com essa imagem, ainda resta uma para ser mostrada. Só que eu não sei se eu deveria considerar isso uma criatura. A singularidade Meu Deus. é, verdadeiramente, a nossa última criatura da lista. A esse ponto, eu nem sei se isso deveria ser considerado parte da Vita Carnis, porque pra ser sincero, isso me parece um nível acima. Não se sabe muito sobre a singularidade, além dela ser essa esfera escura de 1 metro de diâmetro que se mantém no ar por conta de uma força não visível, e que ela possui um campo magnético, emite sinais de energia e outros padrões de Buraco sinais. negro? Esse é o momento que todo mundo Boa fica teoria. confuso. E eu incluso. Seguinte, existem duas coisas que esse bem análogo horror confuso. mostra, além de um catálogo de criaturas feitas de carne. Só é um pouco chato de perceber. Além da Vita Carnis, existe um conto de fadas e menções a um possível culto. Deixa eu te mostrar. Em certos momentos do vídeo, a tela buga e aparece algo como Conto se fosse a de página de um fadas, livro. ok. Juntando todas as páginas, temos um relato que mais parece um conto. Era uma vez um príncipe de uma terra distante. Ele era de uma família real que tinha poderes mágicos e viajava terra e mar para descobrir lugares novos. Durante uma de suas viagens, uma forte tempestade Singularidade. surgiu que jogou o príncipe para fora do seu barco, diretamente ao mar. Quando o príncipe conseguiu finalmente chegar em uma ilha, ele estava muito machucado e usou um feitiço para adormecer e curar seu corpo durante o sono. Mas esse sono foi bem longo. Enquanto ele dormia, a terra ao redor dele mudava e crescia. Nem sequer parecia com a terra que ele havia visto antes de dormir. Mas ele ainda precisava de muito mais tempo para se recuperar, e o seu feitiço garantia sua proteção durante Isso a é uma recuperação. história. Do lado de fora da tô caverna, achando bom viviam também. criaturas que passavam por tempos difíceis. Essas criaturas estavam com problemas e mal tinham comida para sobreviver, conseguindo muitas vezes colher apenas o necessário para o dia. Até que em certo momento, uma dessas criaturas entrou na caverna na busca por comida e se deparou com o príncipe em seu processo de recuperação, que o deixou bastante fascinado. As criaturas questionaram quem era o príncipe e se ele poderia usar magia para curar doenças e criar comida, mas após muita discussão, acreditaram que ele era perigoso e deveriam manter distância. Apesar disso, algumas criaturas ignoraram Eu não sei, né? Pelo que eu tô vendo a cara desse príncipe aqui, não é a coisa mais amigável que eu já vi, na minha opinião, né? Mas, sei lá, né? Só eu que penso isso, talvez. e visitaram secretamente o príncipe para alimentá-lo com um pouco da já escassa comida que eles tinham. Por conta dessa generosidade, um dia... Ok. Não, ele ficou feliz agora. Ok. O príncipe acordou. Uma das criaturas levou o príncipe para fora da caverna e mostrou a floresta para ele. Essa criatura então disse: "Essa é a nossa casa, cheia de maravilhas e belezas. No entanto, nós não estamos conseguindo sobreviver com o que ela providencia e estamos indo em direção ao desastre. Teria como nos ajudar?" Então o príncipe jurou que, com o seu poder e de seu reino, ele iria curar a casa das criaturas. Após esse juramento, ele carregou tudo o que conseguia e começou a velejar de volta para casa, dizendo que uma vez que ele chegasse nela, ele iria voltar para a ilha e retornaria o favor para as criaturas. Por conta de toda essa história, só veio meio que uma coisa na minha cabeça, e eu vou contar essa teoria para vocês, mas lembre-se que aparentemente a história não foi finalizada, então ainda tem bastante espaço para mudança. O principal fator disso tudo é quem são as criaturas e quem é o príncipe. Na minha visão, as criaturas são os humanos e o príncipe seria a própria singularidade. De acordo com a história, um grupo de humanos secretamente teria ajudado o príncipe a se recuperar. Isso pra mim é a representação de um culto. Há tempos atrás, humanos encontraram a singularidade, que por mais que isso ainda não tenha sido revelado, eu acredito que ela seja uma entidade de outro plano, que possui a habilidade de viajar entre planos materiais. Durante as suas viagens, algo aconteceu que a feriu de alguma forma, e ela foi obrigada a repousar no plano que estava no momento, no caso o nosso. Este culto teria ajudado a singularidade a se recuperar no passado, e em troca ela disse que curaria sua terra, mas seria necessário a ajuda de seu reino. Então a imagem do príncipe voltando de jangada para sua casa seria a singularidade retornando para o seu plano original. Se vocês notarem nessa imagem, existe um triângulo vermelho na jangada do príncipe. Verdade. Talvez você não tenha percebido, mas não é a primeira vez que vemos esse triângulo. No vídeo do host temos duas imagens que aparecem por poucos segundos. Esse olho com o triângulo vermelho e essas pessoas vestidas com um manto que parecem estar orando para algo. No vídeo da Meat Snake também tem um sujeito de uniforme militar com uma insígnia que possui um triângulo. Eu ainda acredito que isso Acho seja que ele vai relacionado com manipular os os cultistas, caras. já que no mesmo vídeo existe uma notícia dizendo que
que aquela Meat Snake gigante que eu falei que estava entalada em um túnel tinha conexão com atividades do culto. Isso é um ponto importante, porque acaba indicando que pelo menos alguém no mundo da história de Vita Carnes sabe da existência desses cultistas. Ou pelo menos sabia, porque esse jornal tem cara que foi recolhido e censurado. Por fim, lembra daquele delicioso tempero na parte de comida do vídeo? Olha o que temos aqui. A logomarca dele é um triângulo vermelho, igual a todos que vimos até agora. Isso que eu falei é mais um chute do que realmente uma teoria, mas eu acho que um dos ingredientes desse tempero são os esporos do host. Vai ver, existe apenas uma pequena quantidade dele na receita, aí fica difícil de perceber a presença dele. E por conta disso acaba tendo efeito apenas em pessoas que consomem muito dele. Mas aparentemente esse negócio já vicia, então eu acho que a quantidade não é não, o tempero vicia. Ok. tão problemática assim pra afetar alguém. O motivo desse meu chute é que a imagem do olho com o triângulo vermelho apareceu no vídeo do host. Então talvez os cultistas estejam tentando ajudar o host a se alimentar e fortalecer essa espécie. Talvez isso possa valer também pros mímicos. Lembra que eu tinha falado que existem duas instruções diferentes de como lidar com o mímico? Será que uma delas foram feitas por pessoas do culto e a outra não? Eu realmente prefiro que seja algo assim, ao invés dos próprios mímicos estarem conseguindo se disfarçar e invadir o governo. Eu também notei que os rostos dos monolitos têm esse formato de triângulo, só que de cabeça pra baixo. Mas praticamente não tem informação sobre isso, então vou só... Não, e eles têm meio que um círculo no rosto também, que parece um pouco o negócio da singularidade. Mas talvez eu esteja ficando maluco só, eu não sei. Direto. Eu tinha dito que essas criaturas surgiram do nada em 1931. Isso teria sido a singularidade retornando para o nosso plano, e a Vita Carnes é o seu reino que veio com ela. Algo que ficou na minha cabeça foi o feitiço do príncipe. Ele me lembrou bastante como a maioria dessas criaturas funcionam em relação a absorver energia através da matéria orgânica, tanto que a recuperação do príncipe acelerou depois que os humanos deram comida para ele. Então, até o momento, eu considero o Crow o feitiço de cura da singularidade e o restante aqueles que se beneficiam com ele. Por sinal, a singularidade tem o nome em latim Verum Carnis, que traduz para a verdadeira carne, indicando que essa esfera é realmente o que comanda tudo. Foi mencionado que ela emite vários sinais, então é bem provável que é assim que as outras criaturas escutam suas ordens. E um detalhe interessante é como tudo isso é referenciado como um reino. Eu achei isso legal, porque o nome em latim de certas criaturas combina com o tema. Mítico, por exemplo, o nome em latim traduzido do host seria comandante da carne, como se fosse algum tipo de cargo ou algo parecido. Eu poderia até tentar explicar a função de cada criatura, mas eu acho que é mais fácil explicar tudo como um todo. Todas as criaturas da Vita Carnes geram a mesma coisa, seja diretamente ou não. Eles ajudam a natureza, seja melhorando o solo, crescendo a fauna e a flora, ou até mesmo eliminando invasores. No caso, os humanos. Então o propósito de toda essa história é como um grupo de criaturas que surgiu do nada está tentando curar a Terra de tudo e qualquer coisa que possa estar poluindo ou infectando ela, mesmo que os seus métodos sejam extremamente letais. Quanto ao culto, eu não sei se o objetivo deles é apenas de curar a Terra ou se eles esperam sobreviver a tudo isso e reconquistar o mundo depois da mudança. Mas isso tá fora do meu alcance e apenas o futuro responderá. Oi? Zedinho do futuro aqui. Quase que ironicamente, quando eu tinha terminado de editar o vídeo e tava prontinho pra postar no YouTube, o autor do Vita Carnes decidiu postar mais vídeos. O que é bom, porque isso confirma muita coisa que eu falei, mas é mais trabalho. Beleza, ele começa falando um pouco sobre os monólitos e como eles possuem várias raízes escondidas embaixo da terra. Mas o importante aqui é que acontece um corte e começa a ser reproduzida a mensagem de uma pessoa. Você deve estar confuso do porquê você recebeu esse pacote. Isso foi deixado para você porque nós compartilhamos do mesmo objetivo. A pessoa que recebeu essa mensagem fazia parte de uma organização privada chamada Carcass, que por mais que o objetivo dela parecia ser estudar essas criaturas novas que surgiram, isso ainda é suposição e eu vou considerar que o objetivo dela é desconhecido. Mas essa organização sofreu de retaliação do governo em relação à violação de certas regras. Começa a surgir a imagem de várias pessoas que perderam a vida. Pessoas que você já viu antes. Tem um live action até no bagulho, mano, olha isso. Vítimas do mímico. E por aí vai. Todos que foram vítimas das criaturas em vídeos passados acabam aparecendo aí. E isso aí parece muito bem um quadro de detetive, com várias linhas, nomes e fotos conectando tudo. Que também é uma imagem que já vimos antes, mas ela estava bem escurecida. Mas continuando com a narração do vídeo, a pessoa que tá narrando ele diz que nunca foi tomada alguma ação por conta dessas tragédias, com a polícia deixando tudo em silêncio até esquecerem. Qualquer tipo de informação sobre a Vita Carnis que não foi divulgada pelo governo é estritamente proibida. Tanto que sabe esse vídeo de 32 minutos que eu acabei de usar como fonte principal para tudo que eu falei? O grupo por trás dele era na verdade alguns estudantes e todos foram presos por divulgar esse trabalho. Os membros do culto estão em toda parte, até mesmo no governo, e eles não querem que ninguém saiba a verdade. O problema de tudo isso é que eles são descuidados. Todos os seus feitos deixaram rastros, mesmo que bem pequenos, e a pessoa que tá gravando esse vídeo sabe deles. Mas a parte curiosa é que mesmo sabendo de tudo, isso foi ela não tem a capacidade de fazer nada. Acima do mas que eu a pessoa pensava, que está vendo esse vídeo e recebeu o pacote, possui. Essa pessoa, ou talvez pessoas, que faziam parte da organização Carcass.
Eu não sei se a ideia por trás disso é de tentar incluir um personagem protagonista que vai salvar o mundo inteiro na história, ou algo parecido. Mas pelo menos, esse vídeo confirmou muitas das teorias que eu tinha falado antes, e inclusive revelou todas as imagens que estavam escondidas. E da melhor forma possível, porque tá conectando elas. Desde o tempero, cultistas, o homem do exército que tinha medalha triangular, e principalmente, Verdade, hein? o triângulo vermelho. Mas o que vem depois disso na história O cara tinha uma é medalha incerto. triangular. E como eu havia falado Um antes, pouco suspeito. apenas o futuro responderá. Mas Ok. agora, para esse momento, um obrigado a você que assistiu até aqui e aos membros do canal, que eu Opa. valorizo demais o apoio de cada um de vocês. Então é isso. Espero que todos tenham gostado do Vamos ver vídeo. se tem mais Fiquem alguma bem coisa. e fica longe daquele tempero. Eu vou ficar longe do tempero, definitivamente. E chegamos ao fim de Vita Carnes. Obrigado, nada. Que isso, vocês estão traumatizados, chat? Vocês acharam muito traumatizante Vita Carnes? Eu honestamente achei até que de boinha, mas... eu achei mais interessante do que... Como que eu posso dizer? Do que perturbador. Eu acabei achando mais interessante mesmo. Porque, tipo... Sei lá, cara. É tanta coisa tão específica, sabe? Tipo... Eu achei muito da hora. Muito da hora.